E a frase que a gente coloca aqui para debate de todo mundo, também para você responder aqui na live, verdadeiro ou falso, é a seguinte frase. Renato Gaúcho é ótimo, mas Jesus mostrou que está em outra prateleira. Tainá Espinosa, abre aí, vai. Ontem a gente fez aqui uma brincadeira das cartinhas, comparando o Renato e Jesus. Como eu estava apresentando, eu não estava dando notas. Mas nas notas aqui, tava... Ali é Você tava, Ricardinho, né? né? Empate Ricardinho técnico. tava. Deu empate técnico. Ah, é? Mas nas substituições, os meninos deram mais pontos. O que tá acontecendo, Ale? Não, ela atrás ali, é o cenário, cara, não é ninguém não. Tu é burro, hein? O Ale tá aqui viajando. Pode falar do Guipa. Na massaquete Nas tem um pedacinho substituições, assim. eles deram uma pontuação maior pro Renato e não pro Jorge Jesus. Nas substituições, Nas tá. substituições. E substituição, pra mim, envolve leitura de jogo. E se tem uma coisa que eu acho que o Renato dá uma falhada, é em leitura de jogo, é em substituições. A substituição do Renato, sempre que ele precisa vencer a partida, tava lá perdendo de 3-0, ele resolveu empilhar atacante. Aí ele começa a colocar todo mundo. É a única forma que você tem de conseguir vencer uma partida? É empilhando atacantes? Não. Tem vezes que pode ser, ok, mas não é a única forma. Você tem N formas de conseguir voltar a ter o domínio da partida. Então, eu acho que nisso ele várias vezes peca. Acho que tem uma questão com o Renato que é a questão da teimosia. Acho que ele muitas vezes fica insistindo muito numa mesma peça. E ele tá fazendo isso com o André, que ontem foi titular. Ele fez isso com o Rômulo, que foi titular na eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Então, acho que tem a teimosia que entra um pouquinho na questão do Renato. E, para mim, tem um pouco do Renato achar que ele precisa ser a estrela Da companhia. da classificação ou do título. E aí, se o André ontem vai bem e faz gol, o Renato ia ser a estrela, não ia ser o André, porque era o Renato que estava apostando no André. Como não foi, acho que ele precisa também receber a culpa quando as coisas não dão certo. Eu acho que o Renato é um muito bom técnico, mas o Jesus eu acho que está em outra prateleira, é verdadeiro. Então é verdadeiro. Você, pelo que eu entendi, então, você poderia até trocar o ótimo por algo... Não. O ótimo tá ok? Não, o ótimo pra mim tá ok. Ah, então beleza, É que eu tá acho bom. que ele ainda tem coisas a melhorar, tem coisas a evoluir. Por exemplo, a humildade de reconhecer quando ele erra. Ele não tem. Ele vai pra entrevista e ele não reconhece em momento nenhum que ele erra. Tem um traço que reforça um pouco isso que a Tainá está falando, que é o fato dele toda hora, mas toda hora, falar que o elenco do Flamengo é maravilhoso e é mesmo, e que o dele não tenha nem de perto o mesmo investimento, e eles chegaram E é mesmo? no mesmo lugar, que agora não chegaram mais. Tipo, querendo dizer o seguinte, então se é assim, a diferença sou eu. Claro. Ele está falando isso. Ou você tem dúvida disso? Não deixa de ser verdade também. Não, eu acho que não deixa de ser verdade, mas ele gosta de pontuar isso. Tudo bem, eu entendo o que vocês estão dizendo da questão da personalidade dele assumir Você ou querer esse holofote. Você é um... Mas isso também porque muitas vezes as pessoas não dão crédito, Não. talvez seja necessário, porque quantos elencos hoje na América... Gente, na América Luiz, tem os melhores do quem é que Grêmio? nos últimos anos os títulos do Grêmio não deu crédito ao Renato? Não, muita O maior gente falou, crédito é o Renato. é o resquício, ainda tem muita coisa do Roger, começou com Eu ia falar de São você. pouquíssimas Eu tô pessoas. torto. Eu, no caso, Você é. Não, você é Olha tudo. lá, ó. Eu tô um pouco torta hoje Eu tô também. meio cadáver, isso eu tô vendo, que eu tô meio Ah, falecido. é pra cá que eu tenho que girar. ó. Subóbito, né? Não, pro outro lado ali é O isso. pré-óbito, tá Aí, eu vou falar do Mauro, tá bom? Que é um cara acima do bem e do mal. Não em termos Mauro? de Bem do Mauro? É esse Mauro, né? Que é outra coisa. vendo? E aí, Vai. do Mauro. O Mauro é a nossa grande referência como jornalista esportivo. Sim. Estamos perdidos. Grande referência. Eu poderia fazer vários elogios aqui, mas vou só... Não, segue o jogo e eu agradeço. Você Segue o ouviu jogo, o na Mauro outra, falar sério. quantas vezes que ele é a grande referência do jornalismo esportivo? Quantas vezes você ouviu falar? Nenhuma vez. Nenhuma vez. É isso que eu tô falando. Tá. Nenhuma vez. O Mauro é o pica dos pica. Ele é o cara... Não vou falar que é o mais humilde que eu conheço, porque eu tenho a honra e a Cláudio felicidade de conhecer o Zico. É verdade. Entendeu? Que é mais humilde que o mundo. Então, Cláudio assim, Zaidan também, nosso companheiro. eu acho que toda hora você ficar falando que você é o cara responsável, que o time não é bem mais ou menos, mas eu sou, graças a mim, o time... Eu não acho que é legal isso aí não, cara. Você acha? Não, eu não me incomodo. Eu não me incomodo. Eu acho que é uma Assim, coisa o cara meio tem um assim. discurso confiante, barra, às vezes Não. um pouquinho não. arrogante, É que eu não me acho incomodo. que, não, é que pra mim são coisas bem diferentes. Ter um discurso confiante, eu acho muito Autossuficiência, legal. também acho. Você acreditar no seu trabalho, você saber que você é um cara importante para aquele trabalho, tudo isso ele é. O problema é que ele gosta de arrotar que ele é esse cara.
E toda hora você falar isso, É que eu acho que não é vez e interessante outra é legal. nem para os jogadores. Não, tudo bem. vez ou outra pode ser. Aí Até porque faz parte Nem do para os personagem. jogadores isso é legal. E outra eu entendo coisa, o que você porque o pra mim é o Renato, seguinte, o cara pode andar no limite. A partir do momento que começa a atrapalhar o próprio trabalho dele, aí ele está sendo burro. Posso pegar Tá um sendo exemplo? burro, pouco inteligente. Não sei se trabalho Mas é uma atrapalha o estratégia, Então, por é isso que eu exemplo. quero dizer. Pegando outro exemplo de treinador grande, famoso, o José Mourinho. Quando ele fala que ele é o The Special One, ele acredita. Mas quando ele fala o The Special One e quando ele, às vezes, coloca meu time, meu jogador, é uma maneira que ele cria para blindar o próprio elenco e chamar a atenção, para que ele também gosta. Mas, às vezes, é uma estratégia Mas, de por trabalho. exemplo- Mas, às vezes, extrapola, tá? Não, Às vezes isso. extrapola. Eu acho Não, que o que o Renato fez o Renato agora às foi uma vezes- estratégia. E- Tudo que ele Sim. disse, eu acho que era E uma o Mourinho, estratégia. O e problema mesmo- é o histórico. E mesmo o Mourinho, e tomara que não aconteça com o Renato, porque além de ser um cara competente, é uma figura importante, muito importante para o futebol. Muito. O Mourinho, ele exagerou na dose Sim, sim. e assim, tá pagando por isso agora. sem que o trabalho acompanhasse esse exagero. O trabalho dele meio que parou e ele continuou achando sim, que... é. Mas- Aí o que acontece? Isso eu vou te falar, é uma informação. Eu sei que o pessoal não gosta muito que eu dê informação, mas eu vou dar. O Manchester melhorou só porque o Mourinho saiu. Isso Naquele é uma momento, sim. informação. Podia ter entrado o roupeiro lá. Tá. O Manchester ia melhor. Ninguém aguentava mais. Então. E assim, o Renato, é evidente que ele tem um crédito monstruoso. Pelo menos Monstruoso. para mim, como Também. avaliador de futebol. Não sei se a torcida hoje está brava com ele. Mas, eu vou dar um exemplo aqui. Depois responde aqui o Você verdadeiro sabe ou que falso é... Qual que é a pergunta? também. Renato Gaúcho é sabendo ótimo. ler, Não, ele é mas uma você pode babada. construir a sua linha de Falso. raciocínio. É falso. Depois É eu falso? explico por quê. Tá bom. Você sabe que o Osmar Loss tem mais conhecimento de jogo, de futebol, de treino, de tática do que o Carille? Eu não... Você... Eu sei disso. É. É verdade isso. Sabe como que o Osmar Muita lá gente chegou acha lá isso. no profissional? Com um discurso, não é exatamente esse, mas mais para esse. E os jogadores, os líderes do Corinthians foram lá falar com ele. Dá uma segurada. Professor, acho que vamos tentar ver de... Não, mas então... Não vai. Não vai. E Não. vai Tá, só mas- rapidinho ainda o Mourinho. O Mourinho, por exemplo, no Real Madrid, na Inter, que teve sucesso, pode não ter tido tanto sucesso ainda no Madrid, por méritos do Barcelona, ele fazia isso, os jogadores sacavam isso, e mesmo alguns que tiveram problemas, como o Kaká, sabiam, a porta realmente era aberta e ele meio que escancarava, ó, gente, às vezes eu faço isso para dar uma blindada, ok. Mas quando não vem o resultado, esse tipo de relacionamento cria um Não, desgaste mas maior. exatamente. Aí você foi no ponto central da questão, Mauro. Porque se Eu não acho que é só quando não tem o resultado. Não, mas é porque assim, se Depende do cara se também. ele tivesse o resultado ontem, necessário para passar a final, esse discurso e toda essa construção de um personagem que pode ser real, pode ser para blindar, pode ser para motivar, pode ser para qualquer coisa, teria valido a pena e teria Não, funcionado. mas o que eu tô dizendo, eu não tô falando desse discurso especificamente de Não. o Flamengo tem muito dinheiro, pipipi, falando de popopó, todo o tudo que ele fez nessa vez, tá? Eu tô dizendo o discurso dele dos 3 Padrão. anos que ele tá no Grêmio, de que ele faz os caras, é ele isso. recupera os caras. isso. Por que ele aposta no André? Porque ele aposta que ele vai conseguir recuperar o André. Então, mas Por que ele- que ele aposta no Rômulo? Porque ele acha que ele vai conseguir Mas quantos recuperar esses jogadores caras. esse Renato e o time do Grêmio não Jael, recuperaram? Mas, ok, ele recuperou. Só que ele não pode achar que ele é mágico. Aí, Não, além- mas não é mais assim, mas ele também tem uma escassez de recursos. Não, mas tem uma coisa... Não, só um pouquinho. O André não é Ontem uma tinha questão de Tardelli. recurso. Você tinha o Tardelli no banco. E digo mais, que jogou hein? o primeiro jogo. E digo que mais. jogou, bem. que jogou o primeiro... Só correu pra trás, não Que conseguiu seja, jogar pelo pra menos ele coisa. correu. qualquer ser Pelo menos ele jogou mais correu. do que o André. O André nem isso. E outra coisa, tem uma coisa também, que é bom a gente destacar. O Renato, ele meio que conserta tudo no vestiário, porque ele é muito esperto no bom sentido. E é o Renato no Grêmio. Ele né, é, que ele é, outra ele coisa é, também, os né? cara Pro bem e pro mal. gostam de ter o Renato. Os caras gostam de ter o Renato. O Renato é um cara divertido, é um cara alegre. é um Anteparo cara- mesmo, blinda. É um deles, praticamente, só que é o líder, tá bom? Agora, tem alguns jogadores de algumas... Tudo bem que o Grêmio não tem o dinheiro que outros clubes têm. Sim. Mas em algumas posições, ele poderia olhar e falar assim, pô, esse cara me ajudou. Esse cara é gente boa demais. Esse cara é um parceirão, mas eu preciso de um jogador para essa posição. Isso. Ele poderia ter feito essa avaliação e ter... Continuar com o Léo Moura na temporada não faz Por nenhum exemplo, sentido. entendeu? Agora, ele vai tirar o Léo Moura, sabe? Mas assim, você acha que o Grêmio não tem dinheiro para contratar um lateral? Tem dinheiro, cara. Mauro Betti. Renato Gaúcho é ótimo, mas Jesus mostrou que está em outra prateleira. Falso.
Falso. Até por conta daquilo que a gente fez nas cartinhas de ontem, muito bem apresentadas, mais uma vez pela Tainá, muito melhor do que o apresentador atual. Não quero ser deselegante, mas já sendo deselegante, etc e tal. Tô tomando porrada de tudo quanto Você merece, que é isso? Merece a porrada. Não. Assim, pra mim não. São da mesma prateleira, eu ainda prefiro um pouquinho o Renato, mas é inegável o espetacular trabalho do Jorge Jesus, mostrando que assim como Ondino Vieira, quando chegou ao Brasil do Uruguai em 1938, de fato chegou da Argentina, do River Plate, assim como Freitas Solis, quando chegou a Gávea em 53, Firpo Nunes, principalmente quando chegou ao Palmeiras em 65, Bela Gutmann ao São Paulo em 57, estrangeiros quando chegam ao Brasil ou qualquer outro lugar, e está falando aqui um bisneto de estrangeiros que veio ao Brasil, sou todo de origem mezzo-alemã, mezzo-italiana, que, cara, quanto mais, ainda mais neste mundo meio terraplanista e que você tem acesso à informação, quanto mais gente vier de vários lugares, melhor para todo mundo na teoria e na prática. É um baita treinador, um trabalho maravilhoso desse time estupendo que é o Flamengo, que para mim seria quase que parecido a mesma coisa se o Renato também estivesse no Flamengo. Boa. Vamos para a próxima frase. O bicho segue pegando. Só deixa eu falar uma coisinha. Fala, eu acho que gente. o Flamengo seria quase o mesmo, tendo o Renato. E eu não acho que o Jesus... Aí, pode até contar contra o que eu tinha votado ali, mas eu não acho que o Jesus conseguiria fazer no Grêmio o que o Renato conseguiu. Boa.